Senhor a todos. Agora estou voltando aqui a falar sobre o assunto, sobre o 666 ou 666, né? Então vamos lá. Aqui, ó, é um vídeo meu, um dos vídeos, né? Quem já assistiu os meus vídeos sabe que vídeo que eu estou referindo aqui, ó. Olha. Que é 666 por extenso com 666 em algarismo. Vou fazer o cálculo aqui agora. Então vou calcular. Veja. Aí eu calculo ali. E aqui, ó, tem uma playlist. Olha a playlist. 666 não é o que se pensava. Finalizei com o mesmo número, né? Como que fechando um parênteses. Por quê? Eu expliquei aqui nos vídeos. Demonizaram esse número aqui. Até os roqueiros, né, que são contrários aos evangélicos, eles resolveram adotar esse número, tipo assim, para pôr medo, né, para saber, oh, nós somos esse número aí, nós somos superiores, não sei o quê. Sendo que a Bíblia de Deus é que usou esse número. Esse número aqui não faz parte de culto satânico, de igreja de satanista, nada disso. Esse número é da Bíblia. Foi na Bíblia que originou-se esse número. Esse número não é do livro de São Cipriano, do livro de magia, do livro de superstições. Não, esse número aqui, ó, a origem dele é da Bíblia. Tem gente que fala, nem vou falar esse número, porque é como se estivesse citando alguma coisa, um livro dos mortos, ou um livro de satanista. O que é isso? Para com isso. Esse número aqui é de origem bíblica. É um número bíblico, portanto, tem alguma coisa lá para ser estudada. Mas aqueles que têm preguiça, ou não têm discernimento, ou não têm entendimento, demonizaram esse número. Aí os inimigos da Bíblia resolveram adotar esse número como uma espécie de identificação de si próprio. Ah, eu não gosto da Bíblia, então eu sou esse número aqui, ó. Gente, para com isso, que bobeira. Mas eu explico aqui nesses vídeos, aqui, né? Só ir lá na playlist, que é essa. Aqui é o nome da playlist, ó. Quem não viu ainda, veja aqui, ó. Cálculos de exatidão na Bíblia. Eu vou continuar fazendo esses cálculos. Eu vou fazer uma outra remessa agora de vídeo, mostrando coisas que nunca... Voltou a moto barulhenta. Nunca foi mostrado. O que eu mostro aqui no meu canal não é copiado de canal nenhum, como as pessoas fazem, fica reciclando coisa, requentando notícias e colocando em canal deles. Não. O que eu mostrar aqui no meu canal, ninguém viu antes. Não existem livros. O Gemanomo é uma coisa, porque uma moça, ela comentou, eu vou até puxar o assunto aqui, ela falou assim, você falou do Gemanomo, eu gostei lá daquele cálculo lá, que escreve a chave e tal. Eu procurei no Google sobre o Gemanomo, princípios lá, para me aprender como é que faz os cálculos. Aí eu expliquei para ela, falei, olha, não tem no Google. O que tem no Google lá, se você digitar Gemanomo, é tudo matéria minha. Porque essa palavra não existia, eu compus essa palavra, a partir de duas palavras, eu expliquei para ela lá, né? Porque não existe esses princípios de cálculo Gemanomo em lugar nenhum, em livro nenhum, no mundo inteiro. Esse cálculo Gemanomo é exclusividade desse canal, de Ciro Gemanomo, ou de um outro canal também meu, que se chama Gemanomo, né? Gemátria Brasileira. Por quê? Porque a interpretação é feita no português. Então eu não estou copiando coisas de cabala, do hebraico, é em português. Não é cabala, não é esoterismo, porque é diferente. É em português. Ninguém nunca teve essa ideia, ninguém nunca inventou isso. Portanto, não estou copiando de ninguém. O que vocês veem aqui é exclusividade. E eu vou mostrar coisas que as pessoas nem sequer sonham. Eu vou aqui, ó, pegar. Olha, eu tenho aqui uns assuntos que eu pego aí na internet sobre 666 e coloco aqui, ó.
alguém falando sobre o número, né? Alguém comentando alguma coisa, então eu ponho aqui. Agora, o número 666 é esse daqui, ó. Olha, tá vendo? Em grego. Em grego é esse. Olha, se parece com um X, né, do nosso alfabeto. Se parece com uma letra E, alguém vai dizer, não, isso daí não é uma letra E, teria que cortar aqui embaixo, aqui, né, para ser uma letra E. Mas a semelhança é de uma letra E, não tem outra letra que se pareça com essa letra grega que não seja a letra E. Então, portanto, em caráter de semelhança, letra E. E também essa é a letra S. Então nós temos X, E, S. Se a gente lê no sentido contrário, considerando o que eu já disse, X, E e S, nós vamos ler sex. Não, é sexy. Não, sexy é em inglês. Nós estamos considerando em português. Então é sex. Se você for no Aurélio, você vai ver que a palavra sex significa 6. Por isso que escrevemos sexta-feira. Ó, sex. E põe um tá aqui. Fica sexta. Sexta é o quê? Sexto dia. Então note que o 666 em grego, no sentido contrário, é sex, que significa 6. Se formos entender como sendo as nossas letras. Agora, esse é 600, esse X. Aqui vale 60 e aqui vale 6. Então nós temos 666. Por extenso, 666. Era assim que se escrevia antigamente. Porque não existia números. Números tipo esses aqui, ó. Sim. Ficou escuro, né? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Não existia esses números. Então usava-se o próprio alfabeto para escrever os números. Então numerava-se o alfabeto, por exemplo, esse daqui, ele é unidade, 6. Esse é dezena, 60. E esse é centena. São 6 centenas, 6 dezenas e 6 unidades. 666. O alfabeto, tanto o hebraico como o grego, que é esse caso aqui, era feito assim. Então eles numeravam, por exemplo, as primeiras letras até 10. Depois eles numeravam, a partir do 10, eles numeravam 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Aí eles começavam 200, 300, 400 e assim por diante. Tá? Então aí eles podiam então pegar a letra e usar como número, né, para fazer uma sentença. Agora também o idioma mais conhecido, que perdura até hoje, é usado muito no mundo, é o romano. Né? Depende do que você for escrever, a 1652, dá uma frase enorme de números, né? de logaritmos. Então, para não ficar falando toda hora 666, 666, então eu vou falar número X. Então eu estou me referindo ao 666. O número X, eu vou estar me referindo ao 666, para não estar falando essa frase longa, porque eu vou tratar muito desse número. Vocês vão ver que eu vou comentar sobre esse número, coisa que ninguém nunca falou. Já tenho comentado nos outros vídeos meus, porque demonizaram esse número, transformaram esse número numa coisa assim, uma superstição tão esquisita. E ele não é o número da besta. 666 não é o número da besta. 666 é uma base de cálculo. Uma base de cálculo. Está meio escuro aqui, né? Uma base para se chegar ao nome da besta. É uma base. Não é que eu pego o nome lá, por exemplo, como eu vejo por aí, querer pegar o nome de uma pessoa e calcular e dar esse número aqui. Isso é uma coisa muito óbvia. Isso é coisa para criança. Isso é coisa para primeiro grau primário. É coisa de revista de Caminho Suave. Né? Se eu for entender Apocalipse capítulo 13, versículo 18, como sendo uma coisa literal. Então lá está mandando realmente calcular, pegar o nome da pessoa, calcular.
Seria literal. O Apocalipse, ele é figurado. O Apocalipse é um enigma. É muito óbvio, muito simples demais eu querer pegar lá o que está escrito no Apocalipse capítulo 13, 18 e entender como se fosse uma mensagem, um bilhetinho para entregar para uma pessoa que não precisasse de nenhum discernimento para entender o que está escrito. Lá já está avisando. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, isso quer dizer o quê? Cuidado, você vai fazer confusão. Presta bem atenção, porque não é o que parece. É isso que quer dizer a primeira frase do 13:18. A advertência, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número. Significa o quê? Olha, cuidado. Isso é difícil de ser entendido. Aqui foi composto de uma maneira que pode haver uma confusão. É isso que está avisando lá. Agora as pessoas pegam lá e como se estivesse lendo uma revistinha, um gibizinho da Mônica, sabe, coisa feita para criança, facinho de entender. Não é assim não. Então, ó, como eu estava dizendo, né, veja o vídeo anterior aí que eu falei, e agora eu vou escrever uma coisa aqui que vocês nunca viram, porque eu prometi no vídeo anterior. Eu vou escrever uns números aqui dos livros, capítulos e versículos aonde tem mais 3 referências ao número X. Então, vamos lá. Tem na Bíblia, e eu vou escrever aqui, mais 3 referências de onde existe o número 666, o número X. Então, vamos lá. É no livro 11. Vou procurar um jeito aqui que dá para ler mais. Ó. Livro 11, capítulo 10, versículo 14. Eu estou contando uma coisa para vocês aqui que ficou comigo durante 20 anos. Mais de 20 anos. Eu estou contando para vocês. Não vou contar todos os detalhes. Mas vou mostrar uma coisa aqui que é fora de série. Isso daqui ninguém nunca viu em lugar nenhum. É inimaginável uma coisa dessa. Que eu vou mostrar para vocês aqui. É um grande segredo. Então veja bem. Livro 11, capítulo 10, versículo 14. Pode entrar assim por quê? Porque eu vou escrever o número de outro livro. E também o livro 14, capítulo 9, versículo 13. E tem outro livro, que é a terceira referência no Antigo Testamento ao número X, ao número 6. Eu estou repetindo assim para acostumar. Quando eu falar, vocês saberem que eu estou me referindo ao 666. Então vamos lá. Tem mais uma vez o número X, que é o quê? Livro 15, capítulo 2, versículo 13. Vendo? Então o que eu faço agora? Eu vou separar ali os versículos. Por quê? É onde exatamente está a referência. A leitura, então se eu vou lá no livro 11, que é 1 Reis, capítulo 10, versículo 14, eu vou achar uma referência ao número 666. Quem já leu a Bíblia, tem conhecimento de escatologia, já sabe do que eu estou falando. Quem não tem contato com a Bíblia, principalmente escatologia, é difícil de entender o que eu estou dizendo aqui. Estou dizendo assim, com referência a passagem que está lá no Antigo Testamento, livro de Reis. Uma coisa errada também que eu já vi até estudantes da Bíblia e até professor de Bíblia, teólogos falando, e eu achei errado, é que eles dizem assim, no livro de 1 Reis, no livro de 2 Reis, não é 1 Reis, 2 Reis. É um livro de primeiro livro de Reis. Porque se eu falar 1 Reis, teria que ser epístola. Ou teria que ser crônicas. Então é 1 Reis, porque é masculino, não é feminino. Então agora se eu falar de crônicas, que é esse, ó. Esse aqui é 2 Crônicas. É o livro 14. Então o livro 11 é 1º livro de Reis, 1 Reis. Por que eu vou fazer isso daqui, ó, nesse número 14? Por que eu vou fazer isso? Está dando para ver certinho? Deixa eu dar uma olhada aqui. Está meio escuro, né? Então por que eu vou fazer isso aqui?
Porque é exatamente aqui que tem o número. É no versículo. É a hora que eu vou ler o versículo que eu vou ver esse número lá, ó. Então eu vou separar aqui, ó. Eu vou separar o versículo. A referência do livro e do capítulo está aqui, ó, presente. Então, com essa referência aqui, eu não tenho como errar. Aqui eu tenho longitude, latitude, tem tudo aqui. Então é livro 11. Que, geralmente, quando a gente fala sobre a Bíblia, a gente fala o nome do livro, nome, capítulo e versículo. Como aqui se trata de gematria, então o que acontece? Eu tenho que pôr o número do livro. Senão eu ia ter que escrever aqui assim, ó. Primeiro Reis. Como se trata de gematria, eu ia ter que calcular o que é R, que é 18, a letra E, que é 5, assim por diante. Não. Então eu coloco o número do livro, 11, transformando em número. Porque a gematria é isso. Número é letra, letra é número. Então vamos lá. Aí eu venho aqui na segunda referência ao número X. O número X, né? X. O número X. Eu venho aqui. Né? Eu acho que é melhor adotar no X mesmo, né? Porque é difícil de ficar falando 6. Então, já que é para encurtar, no X, vai. No 666 eu vou chamar de número X. Então aqui, ó. Então eu venho aqui e separo aqui de novo. Igual eu fiz ali. Por quê? Porque aqui é a próxima referência ao número 666, o número X. Então vamos lá. Esse livro aqui é o segundo livro de crônicas, né? Ou pode se chamar de segunda crônicas. Por quê? Porque é crônicas, feminino, crônicas dos reis. Segunda crônica, ou segundo, se eu falar em matéria de livro, nome do livro, então eu vou falar segunda crônicas. Se eu for referir ao livro, especificamente, então eu vou falar segundo livro de crônicas dos reis. Então aqui, então tá aqui, já tem duas referências, 600, ixi, 10 minutos já de vídeo, eu não gosto de fazer vídeo longo. Então aqui, ó, já a segunda referência ao 666. Eu tenho mais uma. Interessante que sempre nas coisas de Deus, para confirmação, é repetido 3 vezes. Curioso isso, né? Então vamos lá, ó. Agora aqui eu vou separar de novo. Separei. Alguém, de repente, perdeu o raciocínio. Fala, mas por que você está separando? Separando porque é o seguinte. É aqui que tem o número. É aqui que eu vou ler o número. Quando eu chegar aqui, ó, nesse número aqui, ó, versículo 13, vai estar escrito esse número aqui. Ó. Deixa eu chegar perto para ficar mais fácil. Quando eu chegar aqui no versículo 13 do livro 14, capítulo 9, no versículo 13, eu vou ler esse número. Ó. Quando eu chegar aqui no livro 11, capítulo 10, versículo 14, eu vou ler esse número. São 3 referências. Desculpa porque ficou meio escuro, né? São 3 referências ao número X, que é, eu estou chamando agora, eu troquei o 666 por número X, para ficar mais fácil de falar, né? Depois nos outros vídeos eu só vou falar X, vocês vão saber do que eu estou falando, aqueles que estão acompanhando. Então aqui, veja que eu tenho 3 referências no Antigo Testamento. E eu tenho uma referência, vou fazer aparecer meu dedo aqui. Eu tenho uma referência no Novo Testamento. É como se o Novo Testamento, lá em Apocalipse, no Novo Testamento, quisesse resgatar esses números para poder fazer um cálculo, para poder revelar alguma coisa. Então eu tenho essas 3 referências. Agora, aqui nesses números aqui, ó, está escrito aqui uma coisa incrível. São os números que sobraram, tá vendo aqui? No Gemanomo, eu já expliquei que não pode sobrar número. Não pode sobrar número. Nenhum número, nem se for 0, não pode sobrar. Então o que acontece? Aqui está escrito uma coisa incrível. Como o vídeo ficou longo, já tem 12 minutos de vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou explicar no outro vídeo. Então aqui eu tenho 3 referências. Então, ó, esse quadradinho aqui tem um número dentro, número 13. Esse quadradinho também tem um número 13. E esse quadradinho tem o número 14. Por quê? Porque é o versículo. Quando você vai ler sobre o assunto lá, você vai ler o versículo. Então, exatamente no ponto, né? No alvo, onde está o número, eu
faço esse quadradinho, eu separo o número, ó. Imagina esse número assim, ó, ele não está aparecendo na sequência ali, ó. Então assim, ó, veja. Olha os números que sobram, aqueles lá, ó. É aqueles ali que eu vou considerar agora. Nesses números aí, está escrito da besta. Como assim? Sim, é gematria. É gemátria. É transformar números em letras. Nesses números que sobram, interessante, ó, eu pego, isolo os números dos versículos onde está escrito 666, o número X. E o que sobra, escreve da besta. Então entendeu o quê? Que está faltando alguma coisa. O que está faltando? Está faltando o resto da frase. A primeira parte da frase. O número da besta. Se eu tenho da besta, está faltando o número. E como eu expliquei no outro vídeo, quando eu tiver terminado o cálculo, descobrindo quem é a besta, aí eu vou ter a frase completa. O número da besta. Então calcular o número da besta, né, não é como se pensava. Pega o nome de uma pessoa e aí calcula lá, transfere para letras gregas, né, mesmo que o nome seja um nome que não é grego e nem hebraico, né, então pega e faz uma transliteração e aí calcula e acha o número, né, como já fizeram, aí pegaram o nome de Macron, né, Manuel Macron, e calcularam lá e não deu 666, mas mas ele tem que ser a besta, ele tem que ser. Então é o seguinte, que número que deu? Deu 644. Ah, então é a Bíblia que está errada. Então é isso, porque os católicos, a Igreja Católica, deturpou a Bíblia, colocou o nome Jesus. Jesus significa porco, ou seja, porco. Eu tenho vídeos falando sobre isso, viu? Esse assunto aí, desmascarando esses linguistas que caem de paraquedas e já acham que sabe hebraico, sabe grego e tudo, né? Mas não sabe nada. Esse é o fundador lá da seita de Yao, né? Então eu falo, tem vídeo lá, inclusive uma playlist lá falando sobre esse assunto. Agora, o que acontece? Não é assim que se calcula. Pegar o nome de Emmanuel Macron, aí deu 644. Ah, não, é o seguinte, então quer dizer que o nome é 644, 666, porque a Bíblia está errada. Onde se vê com uma gente, onde está com a cabeça? Quer dizer, tem que ser Macron, quer dizer, a referência de Emmanuel Macron é mais forte que o testemunho da Bíblia, que é milenar. É cada coisa que eu vejo. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então aqui, ó, eu vou achar da besta. Está escrito aqui. Mas antes disso, eu vou ler os textos. Eu vou abrir aqui uma Bíblia, minha Bíblia velha, tem outras, mas eu costumo ler nessa daqui. Até desgastar ela mais, depois eu vou trocar de Bíblia, né? Porque tem várias Bíblias. É uma versão que eu leio, inclusive eu vou dar um testemunho aqui, né? A versão que eu leio é essa. Tá vendo? Ó. Ela é revista e corrigida. Revista e corrigida. Tem pessoas que preferem revista atualizada. Eu não gosto da atualizada. Eu gosto da revista corrigida. E um detalhe. Essa versão aqui, ó. 1969. As outras eu não gosto. Eu prefiro essa. Por quê? Porque nas minhas interpretações aqui que eu faço, essa é que coube como uma luva. Porque nas interpretações tem um detalhe. As interpretações assim de alta complexidade vai encontrar o texto e não é o texto inteiro, não. A parte do texto, exemplo, às vezes dá um cálculo lá que aparecem uns números, que está o número do livro, o número do capítulo, o número do versículo e a parte também do versículo. Se é a parte A, se é a parte B, se é a parte C. Tem esse detalhe também. Então essa daqui é a que eu mais gosto, porque essa, por exemplo, não tem o versículo 18 no capítulo 13. Desculpa. Não tem o versículo 18 no capítulo 12.
Ó, verifica aqui. Deixa eu centrar aqui. Ó, tá vendo? É o versículo 17 do capítulo 12. O famoso capítulo 12, que fala do filho varão, e deu à luz um filho varão e tal, né? Ó, versículo 17. Já outras bíblias traz um versículo 18 aqui, ó. Eu expliquei num vídeo lá por que isso. Por quê? Porque eles acharam, os estudiosos da Bíblia, né? Os ilustres, como é que fala? Esqueci a palavra que se usa para dizer que a pessoa é muito entendido, né? Então o que eles fazem? Eles fazem o seguinte, eruditos, né? Os eruditos da Bíblia resolveram fazer o seguinte, falou, peraí, tá errado, a Bíblia tá errada, ó o Romeu sai de novo, a Bíblia tá errada, né? É o seguinte, porque a Bíblia diz assim, ó, aqui, ó, vou ler aqui, no capítulo 13, ó como é que tá escrito, ó. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta. Ó, o detalhe está aqui, ó, no e eu pus-me. Por causa dessa parte aqui, ele falou, tá errado. Os copistas copiaram errado. Nós precisamos acrescentar um versículo. Por quê? Porque João fala que eu pus-me. Como assim ele se pôs? Ele é levado, ele é conduzido por um anjo, ou ele é conduzido pelo Espírito, ele nunca se coloca. Então, nós vamos ter que corrigir a Bíblia, coitadinha, né? Vamos dar uma ajeitadinha aqui. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram o versículo 18. E aí, no versículo 18, eles escrevem lá assim, embora que tenha uma diferença, uma divergência assim de versão para versão, né? Mas é mais ou menos assim, eles escrevem. E o dragão parou sobre a areia do mar. Né? E o dragão pôs-se sobre a areia do mar. Então quer dizer que não foi João. Eles já dizem, não foi João, foi o dragão. Então eles colocaram isso no versículo 18. E aí então, no capítulo 13, versículo 1, começa assim. E vi subir do mar uma besta. Então essa parte aqui eles colocam como sendo o dragão. Não foi João que se pôs sobre a areia do mar, foi o dragão. Eu repudio totalmente. Versículo 18, eu acho errado. É essa versão aqui, ó. Versículo 17. Até porque, eu já tenho vídeo aí, vocês podem ver, a exatidão da Bíblia. Né? O que acontece? Aqui no capítulo 13, versículo 18, na contagem dá 229 versículos. E nos cálculos dá certo, se for 229 versículos. Se tiver o versículo 18, vai dar 230. Aí os cálculos não dão certo mais. Ah, mas por causa de um cálculo, então você acha... Não, não é um. É dezenas, é centenas, é milhares de cálculos. Então, se não for 229, os cálculos não se completam. Eu não vou para o próximo estágio. Então, por isso que eu acredito que esse versículo 18 e o indício dele ter sido inventado é muito claro. Por quê? Porque eles achavam que a Bíblia estava errada. Então é isso. Voltando àquilo que eu estava dizendo. Vamos lá. Eu vou ler na Bíblia. Aqui, ó. Primeiro livro de Reis. Mas vamos lá. Até separei aqui, né? Olha. Aqui está o primeiro livro de Reis, ó. Vocês podem ver aqui. Ó. Olha lá, ó. Primeiro livro de Reis. Tá aqui. Capítulo 10, ó. Primeiro livro de Reis, capítulo 10. E versículo 14. Eu vou tirar um pouco do zoom aqui. Vai ficar melhor, ó. Não sei se vai dar pra ler, mas eu chego perto aqui, vai dar pra ler. Porque eu tô olhando também no visor do celular aqui, né? Tô gravando com o meu celular. Minha câmera, eu prefiro o celular, gravar no celular do que na câmera. Eu fixei meu celular aqui, fiz um jeito aqui, né? Olha, o versículo tá bem aqui, ó. Eu vou chegar perto assim pra ficar mais fácil de ler, ó. Olha como é que tá escrito. E era o peso do ouro que se trazia a Salomão, cada ano, 666 talentos de ouro. Veja que eu aqui, ó, eu pintei aqui, ó, 666. Ó.
Então, essa é a referência. Alguém pode dizer assim, mas, gente, pare de ser bobo, alguém vai dizer. Isso está falando de ouro. Isso está falando que Salomão recebia um imposto, os 666 talentos de ouro. Não está falando da besta, não está falando nada disso. Eu queria me estender aqui para explicar tudo, mas eu vou ter que resumir. Acontece que os judeus, eles como se diz, um pingo para eles é letra, compreende? Um pingo é letra. O bom sabedor, meia palavra basta. Então, veja, é só ver como Jesus falava. Ele falava por parábolas. E ele dizia, ó, para que vendo não vejam, né? E ouvindo não percebam. Não sei se está bem nessa ordem, né? Ouvindo ouvireis e não percebereis, vendo vereis, não, ouvindo ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Então, o que é? Ele falava por parábolas. Então quer dizer o seguinte, o que é? O judeu já tinha esse costume, desde os tempos muito antigos. Eles falavam uma coisa, mas eles queriam dizer mais do que aquilo. E nesse costume, vamos dizer assim, foi usando essa percepção, essa perspicácia de leitores da Bíblia, que é claro que a pessoa tem que, vamos colocar entre aspas assim, ó, se judaizar para entender a Bíblia. E não é judaizar, aprender hebraico, começar a falar hebraico, que nem o pessoal está aí, descobriu o novo nome de Deus, descobriu o nome verdadeiro de Deus, nada disso. Eu estou dizendo o seguinte, a pessoa tem que ver como era o costume judaico, para poder saber analisar as escrituras. E os judeus têm por costume de que meia palavra basta, um pingo é letra. Entende? Por isso que Jesus disse assim, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei. Quando ele diz um jota, ele seria o que para nós é a letra J, né? Que é o Yud. E também aquela parte que forma, porque as letras hebraicas é chamado quadráticas, é um quadro assim a letra, né? Então, Jesus quis dizer o seguinte, que ó, nem as menores letras ou algum traço pequeno do gráfico do que está escrito na lei se omitirá. Então, quer dizer o seguinte, que um pingo é letra. Tem que prestar atenção, porque Deus, às vezes, passa uma mensagem de uma maneira que não está claro. Também ficar vendo qualquer coisa, né? Uma placa do carro lá, um número, opa, esse número aí está dando uma ideia para me jogar na loteria. Nada disso. Mas veja bem, aqui está falando do peso do ouro que vinha Salomão. Só que no capítulo 13, 18, o que fala lá? Aqui há sabedoria. Quando a palavra sabedoria soa aos nossos ouvidos, o que nos lembra? Salomão. Óbvio. Então, na proposta lá do capítulo 13, 18 de Apocalipse, já está a dica. Como se dissesse o seguinte. Olha, aqui ó. Aqui há sabedoria, ó. Aquele que tem entendimento. Então, quem pertencia à sabedoria aqui na história bíblica? Salomão. E é claro que ele era um entendido também. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento. Quem é? Salomão. Mas peraí, Salomão é a besta? Não, calma. Refere-se à menção que a Bíblia faz de Salomão, que tem o número 666. É difícil perceber isso. Vê, a linguagem é essa. Olha, é como se dissesse assim, ó. Aqui há a sabedoria, ou seja, ó, presta atenção na palavra sabedoria. Tá? Aquele que tem entendimento, presta atenção na palavra entendimento. Tá? Quem é? Quem era sábio e entendido nas escrituras? Salomão. Então, e Salomão fala, tem alguma coisa assim que fala de 666 nos livros onde fala de Salomão? Sim, tem. Então pega lá esses números, porque o segredo está lá. É essa a dica. Compreendeu? Então a gente vai ler aqui, vai ver que está falando de Salomão. Sabedoria é Salomão. É uma charada, é um enigma.
Não é uma cartilha caminho suave. Sabe? Não é um bilhetinho que qualquer um pode ler. É enigma. Então eu li aqui, ó. Vinha o peso que vinha Salomão, o peso de ouro, tal, 666. Então esse aqui é o livro de Reis, ó. Tá? Então o que acontece? A próxima referência está em segundo livro de Crônicas, ou segunda Crônicas. Olha aqui, ó. Tá vendo? Capítulo 9, versículo 13. Olha aqui que a gente lê lá, ó. Que a gente lê aqui, aliás, né? Ó, e era o peso do ouro que vinha em um ano a Salomão, 666 talentos de ouro. É a mesma leitura. Por quê? Porque está contando a mesma história. Lá no livro primeiro livro de Rei, está contando a história de Salomão. E aqui também está repetindo a história de Salomão. Porque lá é o livro de Reis, contando a história dos reis, e aqui é a crônica dos reis. Então é contado lá e contado aqui a história. Então, está aqui a repetição. Só que tem que ser contado como mais uma menção. Então, 2 vezes já apareceu. Certo? E qual é a terceira vez? A terceira vez aqui. Fala de Salomão na terceira vez? Salomão? Não, não fala. Aqui já está sobre outro assunto. Ó. Esdras, quando ele saiu lá da Babilônia, então ele é uma espécie de líder. O livro dele foi escrito com base no que estava acontecendo na época. Então aqui é na contagem dos filhos de Israel, quando voltaram para a terra de Israel. Então, os filhos de Adonicão, aqui ó, Adonicão, embora né, que na nosso idioma aqui, quando fala cão, dá a entender que é uma coisa assim, um terror, né? Não, a palavra Adonicão significa meu Senhor se levanta. Esse é o significado. Até anotei aqui, quer ver, ó. Olha lá, ó. Adonicão. Vendo o que significa? Meu Senhor se levanta. É o significado. Então, não é o nome dele que vai se destacar aqui agora, que vai se destacar isso daqui, ó. Os filhos de Adonicão, 666. Então, mais uma vez menciona-se o número 666. Né? E é só essas 3 vezes que faz menção. Aí a 4ª vez já é no Novo Testamento, no último livro do Novo Testamento. O último livro é Apocalipse. E está aqui, ó, capítulo 13, versículo 18. Que também fala aqui, ó. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Porque é o número de um homem. E o seu número é 666. Ó, agora voltando, aquilo que eu tenho que terminar de falar com vocês aqui. Ó. Lembra que eu disse que aqui ó, está nesses números aqui, ó, se eu tampar assim, ó, nesses números aqui está escrito da besta, e que vai ficar faltando o número, porque as palavras da besta, eu já tenho aqui essas 2 palavras. Quando eu terminar de fazer o cálculo aqui embaixo, descobrir quem é a besta, o restante vai aparecer. Vai aparecer a frase, o número. E eu junto com esses números aqui, que vai escrever, eu vou escrever agora, eu vou mostrar. Então eu junto com esse daqui, que vai ficar escrito completo, vai dar o número da besta. Então, não é só pegar o nome de uma pessoa e calcular e fazer dar 666. Não. É muito mais detalhado. Eu termino de fazer o cálculo, sei quem é a besta, mas aí os números têm que transformar em letras para gerar a frase, o número da besta. Então eu vou achar aqui agora da besta. Veja bem. Olha, eu vou escrever numa outra folha, porque essa daqui, senão vai começar a embrulhar muito, né? Vai dar muita coisa. Então eu vou escrever os números, eu já sei de cor, então eu vou passar para cá, depois não vai confirmar. Então veja só, eu tenho 11, que é o livro 11, capítulo 10, versículo 14.
colocar assim. Depois eu tenho o livro 14, capítulo 9. A letra tá ficando feia, hein? Versículo 13. Depois eu tenho o livro 15, que é Esdra, capítulo 2. Já tem em outros vídeos aí a leitura, eu fiz a leitura lá nesses livros, né? Fiz a leitura nesses livros. Espera que eu vou aumentar um pouco aqui. Assim, acho que fica melhor assim. Livro 15, capítulo 2, versículo 13. Então eu faço isso, ó. Deixa eu achar uma caneta aqui. Aqui, ó. Por que eu faço isso? Para separar o número dos versículos, porque exatamente nos versículos é que está escrito o número X. Isso é 666. Então veja bem, ó. Aqui eu tenho 666, número X, né? Até acostumar que o número X vai ser 666, então eu vou ficar intercalando, né? Eu vou ficar aqui dizendo 666, 666, número X. Quando a gente estiver acostumado a dizer número X, então eu vou falar só número X. Então aqui, ó. Tá vendo? Então tá separado, ó. Esses números vão ficar reservados, esse 14, 13, 13, para descobrir quem é a besta. Então eles vão ficar reservados aqui. E o restante, eu vou entrar em detalhe para mostrar que tem a ver com a besta. Tem a ver com as leituras bíblicas sobre a besta. Quer ver? Agora eu vou mostrar isso. Olha o número que eu tenho aqui, ó. Antes era livro 15, capítulo 2, versículo 13. Lembra? O 13 já não existe mais. Não existe assim, subentendidamente. Eu não considero ele mais. Ele está sendo reservado. Então aqui eu tenho o quê? Eu tinha o livro 14, capítulo 9, versículo 13. Reservei o 13, eu não tenho mais o 13. Então eu tenho 14, 9. Não tenho mais o 14 está reservado. Então eu tenho 11, 10. E como a leitura sobre a besta é óbvio que é no Apocalipse, então eu vou abrir lá no capítulo 15. Vou começar a leitura daqui para lá. No capítulo 15, versículo 2. Vamos ver o que está escrito lá no Apocalipse, capítulo 15, versículo 2. Vamos lá. Ó, capítulo 15. Tá vendo? Apocalipse lá, ó. Versículo 2, olha o que está escrito. E vinham como mar de vidro, misturado com fogo. Ah, mas não está falando nada da besta aí. Calma. E também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome. E estava junto ao mar de vidro e tal. Tá vendo? Está falando da besta, da sua imagem, do seu sinal e número do seu nome. É coincidência que aquele número lá, ó, tá vendo? Que tem a ver com 666, porque a leitura 666 está aqui, é do Antigo Testamento. Ia gerar o capítulo e o versículo que está falando da besta aqui em Apocalipse. Bom, tudo bem. É coincidência, vai. É pura coincidência. Então vamos para o outro número. 14, 9. Vamos ver no 14, 9 o que está falando? Veja que está fácil. Ó. Por quê? Porque está no mesmo lugar. Aqui, ó. 15, 2, 14, 9. Olha o que está escrito. 14, 9. Ó. 14, 9. Olha o que está escrito. E seguiu os... É difícil meio de ler, mas assim acho que dá para ler, não. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz. Eu estou meio rouco, porque eu estou um pouco de gripe, né? Mas não é corona, não. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz. Se alguém adorar a besta... Opa, peraí, estava errado aqui. Opa, está falando da besta, ó. Se alguém adorar a besta, ó, versículo 9, ó. Ah, mas não é 14, tá? Peraí um pouquinho, então vamos ver se é 14 mesmo, olha lá, ó. Ó, deixa eu... Ó, 14, tá vendo? Ó, 9, ó. E aqui é o 15, ó. Tá vendo? Então, olha lá. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém
adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Notou que são versículos assim, sabe? Bem localizados. Eles estão falando exatamente do assunto que nós estamos procurando. Ele está falando do sinal, do nome, da marca. Embora aqui não usa a palavra marca, usa sinal, né? E tem outras versões que usa marca. Então, está falando da imagem. Ó. Aqui no capítulo 15, versículo 2, falou a mesma coisa. Ó, da imagem, do sinal, do número do seu nome. Tá vendo? Aqui também, ó. E seguiu o terceiro anjo, dizendo: grande voz, se alguém adorar a besta, a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Você notou aqui, ó, que tem uma vírgula? Olha aqui, ó. Tem uma vírgula, não é ponto final, é uma vírgula. Tá vendo? E aí depois continua, ó. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Não falou da besta aqui, complicação, hein? Mas vamos ler o próximo versículo, olha lá, ó. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta, a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Tá vendo? Então quer dizer, eu tenho do versículo 9 ao o versículo 11 repete, tá vendo? O 10 não, mas o 11 repete. Então, por que você está me mostrando o 10 e o 11 aí? Não é 14, 9? Mas olha ali, ó. Ah lá, 10 e 11. Eu não estou indo para lá. Primeiro eu li esse, depois eu li esse, e agora eu vou ler esse, ó. Então é 14, 9. Lembra que tem uma vírgula? Olha lá, ó. Como se quisesse continuar. Aqui, ó. Depois eu tenho o número 10 e o número 11, olha lá, ó. Então é 14, 9, 10 e 11. As leituras estão aí. Alguém vai dizer, coincidência. Tá, só que aqui está escrito besta. Da besta está escrito aqui nesses números. Encontrei os textos bíblicos que caem lá no versículo aqui em Apocalipse que fala da besta. Aqui são números 666, lá no Antigo Testamento. E agora eu vou escrever a palavra da besta, que é a metade da frase que eu falei, que quando calculo o número da besta vai aparecer a frase inteira. O número da besta. É coincidência encontrar que esses textos estão falando da besta, da sua imagem, do sinal, da marca do seu nome, do número do seu nome? Bom, se até aí é coincidência, então vamos continuar, né? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Eu vou pegar esse número aqui e vou subir ele. Sabe o que ele é? Ele é 2. Ele é B. Vou pegar uma caneta que aparece mais, porque o lápis aqui pode não aparecer muito bem ali, né? Ó, aí eu vou aqui, ó. Acho que eu vou pegar aqui o alfabeto para poder mostrar. Cadê ele? Gente, aguarda um pouquinho que eu estou procurando o alfabeto aqui. Eu não separei ele. É o tal caso, eu não separei ele, eu não consegui encontrar ele, mas eu vou escrever bem rápido aqui, pra gente ter uma base. Né? Escrever bem rápido aqui. Ó, é bom até que eu repasso aqui, né, para as pessoas que não estão entendendo, entender. Vamos lá, ó. O A, B, C, D, E, F, G, H,
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Agora vamos numerar, vamos usar uma outra cor para numerar aqui embaixo, certo? Então, olha lá, o A é 1, o B é 2, o C é 3, o D é 4, o E é 5. Agora eu não vou falar, não, só vou numerando se vocês vão olhando. Aqui tem um detalhe, no J, que é 10, eu vou deixar ele sem um círculo para explicar depois. K é 11. O M é 13. O N é 14. O O é 15. O P é 16. Minha letra tá feia para dar. Faz tempo que eu não treino caligrafia. O Q é 17. O R é 18. O S é 19. O T é 20. Vou deixar ele também como um detalhe para depois comentar. O U é 21. O V é 22. O W é 23. O X é 24. O Y é 25. E o Z é 26. Tá? Finalizou aqui. Tá aí. Acho que eu vou tentar um pouco mais de zoom ali, só. Pera aí. Aí. Não ficou bom, não. Eu quero que veja tudo. Aí, acho que tá bom. É, tá bom. Então, o que eu quero explicar? Eu quero explicar que o 10, que é J, e o T, que é 20, esses zeros aqui, ó, não serão considerados. Ou seja, quando eu tiver o número 2, ele vai ser B ou T. Quando eu tiver o número 1, ele vai ser J ou A. Por quê? Porque o zero, ele será extraído, ele é extraído. Quando eu faço um alfabeto, eu extraio eles, eu deixo eles na reserva. Ah, mas por quê? Porque eles ficarão perdidos quando eu fizer uma leitura contrária. Se eu for no sentido contrário, veja, eu tenho 20. Só que se eu for no sentido contrário, eu vou ter 2. E como esses números, eu tenho que transferir para um lugar e eles sempre têm o mesmo valor, então eu vou ter que já considerar o T como número 2. Porque senão, num determinado momento, eu posso perder esse zero, se eu for considerar sentido contrário. Foi assim que eu entendi lá em 1994. Eu comecei em 92 a fazer esses cálculos. Eu entendi por quê. Quando eu usava 20, T como 20, os cálculos não davam certo. Então eu comecei a entender que não deveria considerar os zeros. Aí todos os cálculos começaram a dar certo. Então eu entendi que isso é uma reserva. Agora, esses dois números zeros, eles não ficam perdidos. Como eu disse, nunca pode perder um número. Eles ficam reservados aqui, eles são reservados na hora que levanta o alfabeto para gerar uma referência muito importante sobre ela. Não vou falar agora. Então veja bem, vamos lá. Então, aqui eu tenho 2. Também lá, lembra? Que eu estava fazendo isso aqui para achar. Eu já encontrei os textos aqui, lá na Bíblia, onde está falando da besta. Mostrei os textos lá. E agora eu vou achar a palavra besta aqui. É coincidência eu encontrar os textos falando da besta, da sua marca, do sinal do seu nome, número do seu nome, nesses números, e depois pegar os mesmos números e transformar em uma palavra da besta? Eu acho que já saiu da coincidência um negócio desse. E ainda aqui, onde está de amarelo aqui, são onde está os 3 números 666 no Antigo Testamento. Bom,
Se alguém pensa que é coincidência ainda, fica por sua conta, né? Então vamos lá. Agora, que eu mexi, ele deu uma balançada aqui no celular. Eu vou pegar aqui o número 5. Eu fiz o alfabeto para ficar fácil agora, para seguir por aqui. Ó, número 5, o que é? Ó, é letra E. Então eu vou pôr aqui. Tá. Sabe o que eu preciso agora? Agora eu precisaria, porque eu já achei BE. Eu precisaria agora de um S. Não, rapaz, mas você está escrevendo no sentido contrário. Mas é assim os cálculos. Se você não sabia, o hebraico é no sentido contrário. Esse trabalho meu é um trabalho que eu vou fazer para os judeus. Ou seja, esse trabalho meu, a finalidade sim, cabal dele é mostrar que Jesus é o Cristo. E eu vou mostrar para quem? Para os gentios? Para gente como nós? Não, nós acreditamos que Jesus é o Cristo. Os judeus, principalmente ortodoxos, que não acreditam. Então, a leitura no sentido contrário, para eles, é coisa do dia a dia. Porque o original hebraico é no sentido contrário. Então, essa leitura desses cálculos é feita no sentido normal, no sentido contrário, no sentido de cima para baixo, de baixo para cima. É atendendo os 4 pontos cardeais e também em círculo. Não se esgota as possibilidades desses cálculos. Da forma de usar para extrair esses cálculos. Os números falam. O gemanômio faz os números falar. Então vamos lá. O que eu precisava? Eu preciso de um S agora. Então eu vou no S aqui. Cadê o S? Cadê o S? Ah, o S está aqui, ó. Não, desculpa. O S está aqui. Tá. É que às vezes eu olho no celular e faz confusão. O S está aqui, ó. Tá vendo? Ó o S aqui, ó. Tá aqui. Então, que número que ele é? Ele é o número 19. Tá vendo? Só que eu não tenho 19 aqui, eu tenho o número 1. Só que logo depois do quadradinho aqui, lembra que eu falei que tem que ignorar esse número aqui, esse número está reservado para fazer o cálculo para saber quem é a besta? Então o que eu tenho logo depois? Olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho o número 9. E no sentido contrário, na maneira que eu estou indo, ó. Se eu juntar esse com esse, eu vou ter esse. Tá vendo? Que é o 19. Eu vou ter a letra S. Então, olha lá, ó. Eu faço assim, ó. Eu faço uma chave aqui de coleta, ó. Tá vendo? E subo aqui e coloco essa aqui. Tá vendo? Agora eu vou continuar. Eu preciso de achar um T agora. O T, nominalmente, é o número 20. Olha aqui, ó. Tá vendo? Só que lembra do detalhe que eu falei? O 2 também pode ser o T. Certo? O 2 é o T. Então, olha o que eu tenho aqui. Eu vou ignorar isso aqui. Por que eu vou ignorar? Porque eu não estou vendo 2 aqui, eu estou vendo 1 aqui. Então eu vou partir para cá. Eu vou começar do final para cá. Já que eu me vi aqui numa dificuldade, eu chamo isso de IC. Né? Então eu estou num IC aqui. IC significa aqui, ou principal dificuldade de uma matéria ou de um negócio. Você pode ver no Aurélio isso ou consultar lá no dicionário online, lá, que significa IC. Então o que eu faço? Eu vou para a última letra. Eu acho a última letra e eu vou aqui. Então se eu não conseguir, eu vou por eliminação. Então eu vou aqui na última letra. Escrever a última letra da palavra besta. Que é o número 1. O número 1 todo mundo sabe. Olha lá, ó. Número 1, A. Achei. Agora eu preciso de achar um T. O T, ele é 2. Mas ele pode ser 20. Aí eu teria que considerar o 0, né, como um ponto de partida para outro cálculo ou para um IC. Eu sei que é meio confuso o que eu estou dizendo para vocês, porque a coisa, ainda estou passando uma coisa aqui que é de baixa complexidade. Imagina de média e de alta. Então, veja bem. Eu tenho aqui. Olha aqui, ó. Eu tenho, olha lá. Ó. Vai dizer assim, não, 1 mais 10, rapaz, é 11. Você está procurando 2, como é que você vai achar 2 aí? 1 mais 10 é 11. Não, lembra? Sentido contrário. Lembra disso? Sentido contrário, olha lá, ó. Aqui eu tenho 19 no sentido contrário. Olha aqui, ó.
O sentido contrário é 0, 1 mais 1 é igual a... Todo mundo está querendo dizer 2, não é? Mas não é. É 0, 2. E aqui é o quê? É 91, ó. Eu sei que eu vou ter que dar uma explicação para isso daqui. E eu acabei de achar X. X é o quê? A principal dificuldade de uma matéria. Sempre quando surge alguma coisa que quebra a normalidade, como é que você sabe disso? Porque muitos e muitos anos fazendo esses cálculos. Então eu sei quando acontece uma anormalidade e que gera um X. Então, foi desde o quê? 92, 28 anos eu faço esses cálculos. Então eu aprendi todas as manhas, as regras, eu aprendi tudo. Inclusive, eu também anotei as regras, né? Não é de qualquer maneira. Eu não posso, por exemplo, agora pegar, por exemplo, esses palitos aqui, ó, que está aqui, e somar junto com os números. Não, quando é palito é só palito. Quando é número é só número. Eu não posso misturar, por exemplo, aqui eu pego o número 1, vou somar junto com esse palito aqui. Eu expliquei, quer dizer, que eu chamo de palito. Então, quer dizer, 1 mais 1, 2. Não, não pode. Não pode. O número é número, o palito é palito. O palito eu posso somar esse com esse, 2. Mas eu não posso somar esse com esse. Porque ficaria muito fácil, né? É muito fácil. Então, tá aqui. Veja. Já achei a palavra besta. Lembra que eu prometi que está escrito da besta? Olha aqui, ó. Tá vendo? O 4 é D e o 1 é A. Também no sentido contrário. Olha lá, o 4 é D, ó. Tá vendo? E o 1 é A. Então eu tenho da besta. Só que eu tenho que levar aqui, ó. Eu tenho que pegar daqui e levar lá. Quando eu fizer isso, vou pegar aqui, ó, e levar lá. Tá ficando feio, hein? Tá ficando um risco muito feio aqui. Faz um tempinho que eu não treino caligrafia. Então, olha, ó. Olha aqui. Então eu levei, ó, o 4, que é D. Depois o asterisco, mas vou substituir agora pela própria letra. A letra D. Depois eu levei o 1, ó lá, foi, chegou aqui, que é a letra A. Então eu tenho da besta. Tá vendo? Então eu encontrei. Só que tem IC. O que é o IC? O IC é isso aqui, ó. Não foi simplesmente, eu não encontrei o 9 aqui, ó. Se eu tivesse encontrado o 9 aqui, aí não haveria IC nenhum. Mas veja que esse parênteses aqui pode suscitar uma pergunta. Alguém pode perguntar assim, mas vem cá, quando você põe essa chave, né, de coleta aqui, você está também coletando isso daqui? Aí eu digo, não estou coletando. Isso aqui foi considerado para um outro cálculo. Mas parece que não é uma explicação muito boa, sabe? Suscitou uma pergunta. Isso é chamado de IC. Eu denominei IC. Muita coisa nesses cálculos, nesse método, eu mesmo denominei. Para ver uma identificação das questões, das situações. Então eu denominei como IC. Aconteceu um IC aqui. Então o que eu faço? Eu coloco o número aqui para fazer a leitura. Então eu tenho 9, 1. E eu coloco junto ele aqui, ó. Coloquei junto. Então quando eu bater o olho aqui, eu vou considerar que se trata de 19, ó. Tá vendo aqui? Ó. Porque se eu fizer assim, eu vou trombar nesse número. Então eu tive que escrever aqui. Agora eu vou ter que prestar conta. Por que eu escrevi ele aqui? Tá vendo? Aqui também eu tive que escrever. Por quê? Porque tem um zero aqui. Se fosse assim, esse 1 e esse 1, eu somava os dois e jogava lá um T lá e punha lá. Como tem um zero aqui, eu vou ter que me explicar. Então o que eu faço? Eu faço 0, 2. E se eu ler no sentido contrário,
acaba aquela discussão. Não, rapaz, não é 20, não é 02, é 20, T é 20, sabe aqueles teimosos? Olha lá, ó. Agora é 20, tá vendo? Viu? 19, que é o S, 20, que é o T. Mas agora eu preciso fazer uma leitura bíblica, porque é um wiki. Eu preciso confirmar. Lembra que no princípio eu li aqui, está falando da besta? Todos esses números estão falando da besta. Vamos ver se o 19, ó, 20 está falando da besta? Vamos lá para ver? Então vamos. Ó. Apocalipse 19. Tá vendo? Ó. 19. Versículo 11. Tá vendo aqui, ó? Os outros vem contando, nós chegamos no 20 aqui, ó. Versículo 20, é isso aqui, ó. Tá vendo? Olha o que está escrito. E a besta foi presa. Tá falando da besta. Olha o wiki aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Ah, não vai dar, eu vou ter que diminuir aqui a imagem. Aqui, ó. Lembra? Wiki, ó. 19, 20. Capítulo 19, versículo 20. Olha lá, tá falando da besta. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Tá vendo? Tá falando do sinal de novo. Tá vendo? Não é uma leitura assim, por exemplo, que nem esse aqui, o 19, ó, tá vendo? Ó, e vi a besta, e os reis da terra, tal. Não, falou da besta, receber o sinal da besta, tá vendo? O versículo, ele é, como é que fala? Ele é preponderante, como é que fala? Predominante, né? Ele é predominante sobre o assunto da besta. Assim como os outros também aqui, ó, lembra? Eles eram predominantes da besta. Quer dizer, falava mais da besta do que de outra coisa. Então, note que o wiki foi levantado para tornar a repetir um texto da Bíblia. Isso é Gemanomo. Gemanomo, você vai fazendo os cálculos e vai lendo a Bíblia. Vai caindo em textos bíblicos. Gemanomo é isso. É a Bíblia em ação. É a revelação. É uma forma inteligente, sábia, que Deus mesmo fez para que no final dos tempos ele provasse que ele velou pelas Escrituras. Não foi a Igreja Católica que escreveu a Bíblia, não foi a Igreja Católica que separou os livros que bem quis. Deus quis, Deus fez, Deus preparou, Deus fez colocar os números aonde ele queria, para que depois acontecesse uma revelação. Nessa revelação prova que Jesus é o Cristo. Nessa revelação aparece o novo nome de Cristo. Nessa revelação mostra o segredo de Deus que foi guardado. Está aqui, ó. Capítulo 10, versículo 7. Aqui, ó. Tá vendo? Está se referindo à voz do sétimo anjo. O que é a voz do sétimo anjo? O fim dos tempos. A última trombeta. Ó. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Aí, onde está escrito aqui, ó, o segredo de Deus, ó. Aqui, ó. Tem uma letrinha aqui, ó. A gente vem aqui embaixo, do grego, olha lá, ó, mistério. Segredo e mistério. Tá vendo? Então se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Anunciou aos profetas seus servos. Veja que a leitura aqui, ó, é texto dos profetas, é dos homens de Deus aqui, ó, que está lá, escrito no Antigo Testamento. Então havia um segredo ali. Esse segredo está sendo exposto agora para revelar quem é a besta. Olha a mente de Deus. Ele preparou toda a Escritura. E quando alguém diz, mas já foi, isso daí Davi, todos já foram. Não, os textos estão lá, estão sendo usados para uma coisa nova, para revelar uma coisa que está acontecendo agora. Os textos dos profetas é um segredo de Deus. É o sod, que é chamado em hebraico.
que é o escondido, o segredo. Então é isso, eu vou resumir agora, como eu já mostrei aqui, como eu prometi. Aqui está escrito da besta. Todos os números levaram ao texto bíblico que fala da besta. E tem muito mais do que isso, que eu não mostrei nem a ponta do iceberg ainda. Tem muita coisa. Olha, o nome Jesus, por exemplo, são poucos números. Né? O nome Jesus, o errado é assim, ó. 1, 5, 19, 21, 19. Tá vendo? Esses poucos números aqui, deixa eu aumentar que agora é necessário aumentar um pouco. Esses poucos números aqui, ó, que é o nome Jesus, sabe o que dá para escrever aqui? Você não acredita. Dá para escrever aqui que Jesus é o Messias, que ele é o Filho de Deus, como se estivesse confessando, como se o nome estivesse confessando. Eu sou o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Dá para achar aqui, ó. Ah, é claro, você embaraça tudo aqui, tá? Todos os traços que são feitos, chamados palitos, vão ter que ser lidos depois. Você está vendo aqui, ó? Esses traços que foi feito aqui? Você acha que eles ficam perdidos? Não, aqui está escrito uma mensagem aqui, ó, nesses riscos aqui, ó. Tem uma mensagem escrito aqui. Eu não vou mostrar agora, mas tem uma mensagem escrito. Sempre nesses traços, não é simplesmente pegar e ligar e colocar a letra lá, não. Esses traços aqui tem uma mensagem. Quando eu coletar esses traços para escrever essa mensagem, o traço que foi feito aqui para coletar tem outra mensagem. É infinito.